É bom estar aqui novamente junto com vocês nessa sequência de encontros, né? Nessa websérie que a gente está fazendo, que a AgroIntel, né? Está aqui, nós da AgroIntel estamos aqui trabalhando, explanando junto com vocês sobre um assunto muito importante, que é o manejo integrado de pragas. E nesse encontro nós vamos conversar a respeito da estrutura do MIP, né, do alicerce, de como que essas várias técnicas que a gente comentou no encontro passado, como que está estruturado, como que está, né, como que se dispõe, né, como a gente vai tratar especificamente da estrutura do MIP. Então, deixa eu abrir aqui a aula, colocar aqui em modo tela cheia e vamos iniciar. Então, qual é, né, deixa eu colocar aqui, como que está estruturado o manejo integrado de pragas? Então, se a gente for pensar hoje no MIP, a gente pode então pensar, eu acredito que muitos, né, já viram a estrutura do MIP semelhante à construção de uma casa, certo? Por quê? Porque existe um alicerce, uma base, ao qual essa estrutura toda, né, está construída, quem são esse alicerce, né? A gente pode pontuar como a base de tudo do MIP alguns fatores, né, alguns pontos, como, por exemplo, a condição do ambiente, o nível do controle das pragas, o monitoramento das pragas e as informações sobre aquela determinada espécie de praga. Então, esses pontos, né, vão formar aí o alicerce, a base, o alicerce da estrutura em si do manejo integrado de pragas. Já os pilares, né, as colunas dessa casa, a gente vai ter, então, os tipos de controle que nós podemos utilizar, que são aquelas técnicas, né, aquelas formas da gente manejar, né, da gente poder controlar aquele determinado tipo de praga, como, por exemplo, o controle cultural, controle biológico, comportamental, genético, varietal e químico. Lembrando que a gente vai pontuar aqui um por um, tá? Mas, então, se a gente for, então, observar isso que a gente acabou de comentar, né, de forma mais, assim, gráfica, vamos colocar, né? Então, seria basicamente isso aqui, né? A gente tem ali uma estrutura semelhante a uma casa, onde vamos ter, então, a base, o alicerce de tudo, que vai focar na parte das características específicas daquela espécie, o monitoramento, os níveis de controle, o ambiente, né, todo esse agroecossistema, e aqui os pilares, que são as formas, as táticas de manejo, as formas, né, os controles com os quais a gente pode trabalhar, tá? De forma integrada. Então, tudo isso vai formar o que a gente chama de manejo integrado de pragas, tá? E para a gente poder implementar, então vamos começar pela base, né? Vamos começar ali pelo alicerce. Então, para a gente poder implementar um programa de MIP, por exemplo, lá numa determinada propriedade rural. Então, vamos começar então pela taxonomia, pela biologia, pela ecologia das pragas, daquelas espécies. Primeira coisa, é importante nós reconhecermos quais as pragas mais importantes, pragas chaves, né? Nós estamos dentro de um sistema de produção e dentro desse sistema de produção, quais são as pragas chaves, as mais importantes dentro daquele sistema? Por exemplo, nós aqui temos uma ecologia, né, a biologia aqui do percevejo, conhecido popularmente por percevejo de barriga verde. Nós temos ele é uma praga-chave, por exemplo, na cultura da soja, né? E como que a gente pode, então, reconhecer aqui, né, acompanhar, vamos colocar assim, estudar mais a fundo a ecologia dessa praga. É importante a gente saber que esta praga ela vai estar ali presente dentro daquele sistema em vários estágios diferentes. Por exemplo, ela vai estar ali na forma de ovos, né? Na forma de ninfas em diferentes instars, né? Instars. Então, aqui a gente tem as formas jovens, passando aqui para uma forma adulta.
né? Então, todo esse ciclo aqui do percevejo, desde o ovo, as ninfas, que são as formas jovens, até o adulto. E por que isso aqui é importante? Justamente para auxiliar no processo de tomada de decisão. Qual que é o melhor momento da gente, por exemplo, entrar com controle? Será que é no momento que a praga já está adulta? Será que é no momento que a praga se encontra como ninfa? Né? Então, a gente precisa entender qual que é a ecologia, né, das pragas chaves dentro de um sistema de produção. E também é muito importante que a gente avalie quem são os inimigos naturais dessas pragas, né? Qual que é o nível, por exemplo, de mortalidade natural daquele agroecossistema? Quais são os inimigos naturais, né? A gente sabe, por exemplo, que existem micro-organismos que podem ser utilizados, por exemplo, para controlar algumas pragas, e eles são encontrados naturalmente na natureza, né? Ou ainda outros insetos que são predadores, né, de pragas. Então, quem são os inimigos naturais? Como esses inimigos naturais podem nos auxiliar, certo? É muito importante também que seja realizado um monitoramento constante. E além de constante, que seja priorizado a eficiência desse monitoramento, a fim de que a gente sempre esteja, né, em busca, não que a gente queira, mas que a gente esteja em busca de encontrar sempre ovos, formas jovens como lagartas, né, de lepidópteros, formas jovens como, por exemplo, ninfas e também adultos em todas as culturas daquele sistema. Que sistema? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de sistema de produção, onde a gente trabalha ali, por exemplo, soja, milho, algodão, que não deixa de ser também um tipo, por exemplo, nós vamos falar mais à frente, mais especificamente, mas aqui trabalhar dessa forma também é um tipo, é uma tática integrada ao MIP, porque rotação de culturas, com a rotação de culturas, nós quebramos ciclos de pragas específicas, né? Então, aqui a gente já vai especificar mais a fundo, tá? Porém, aqui, por exemplo, dentro desse sistema de produção, o que a gente precisa determinar? A gente precisa entender quais são os níveis de dano econômico, para, consequentemente, nós podemos entrar com controle caso seja encontrada pragas chaves dentro daquele sistema de produção. É importante a gente conhecer a fenologia da planta. O que é a fenologia da planta? A gente entender os estágios da planta, né? Desde a fase reprodutiva, a fase vegetativa, fase reprodutiva. Por exemplo, em qual estágio da planta aquela praga pode se tornar mais significativa. Então, é importante a gente conhecer a fenologia da planta que a gente está trabalhando ali naquele sistema de produção. A gente precisa entender quais os prejuízos que essa praga pode nos causar, né? Qual que é o custo de controle, né? Quanto que eu vou ter de custo para controlar uma praga, consequentemente o preço da produção. A gente determinou isso no encontro passado. E aliado a tudo isso, é importante que a gente também entenda como os fatores climáticos podem afetar a dinâmica populacional da praga e também dos seus inimigos naturais. Afinal, né, o clima ele pode influenciar, né, por exemplo, na multiplicação mais acelerada, por exemplo, de uma determinada praga, né? Ou retardar também. Então, é importante a gente ter tudo isso de forma integrada, né? Para que a gente possa, então, sempre estar monitorando. Então, isso, na verdade, é estar monitorando de forma constante e eficiente. Entender tudo isso. Bom, aqui dentro de todo esse sistema, como que a gente pode trabalhar também, né? Como que a gente pode monitorar? Essa avaliação dos níveis populacionais das pragas, nós podemos determinar através da amostragem. Qual que é o objetivo da amostragem, né? A amostragem, ela tem como função, né, como meta, vamos colocar assim, observar se atingiu ou não o nível de dano. Não atingiu, podemos, né, não necessita, por exemplo, controlar. Não, atingiu. Então, neste caso, nós precisamos entrar com medidas de controle. E como que a gente pode, por exemplo, determinar esses níveis de dano econômico e de controle? Através dessas amostragens que podem ser amostragens convencionais, também existe a amostragem sequencial, a biológica e também por sensoriamento remoto. A convencional, a gente é a mais conhecida, né? Onde são realizados
amostragens com batida de pano, por exemplo, ali por exemplo, na lavoura da soja, onde se, através, por exemplo, aqui de planilhas, né, nós conseguimos determinar, existe um nível de dano, por exemplo, já conhecido, então a gente avalia a porcentagem de infestação, né, a porcentagem de infestação de uma determinada praga, através de amostragens com os pontos que podem ser feitos em zigue-zague, em U, em cruz, ou pontos específicos dentro de, por exemplo, de um determinado talhão, então isso é uma amostragem convencional. A sequencial, ela é baseada em hipóteses, né, ela é baseada em hipóteses, geralmente tem até um bem conhecida para esse Podóptera frutos de perda, que avalia a presença ou ausência dessa determinada praga. A biológica, a gente pode usar, por exemplo, técnicas de uso de armadilhas, feromônios, para a gente poder conseguir avaliar, né, a presença de indivíduos naquele espaço amostral. E também por sensoramento remoto, né, que é uma técnica que hoje já se baseia, por exemplo, na agricultura de precisão, que a gente utiliza, por exemplo, satélites, sensores, e isso facilita muito o levantamento, principalmente em grandes áreas, né, com altas infestações de praga. Então, hoje, a tecnologia tem sido um aliado aí do produtor para a gente poder trabalhar para poder facilitar esse levantamento, né, em grandes áreas, por exemplo. E hoje aqui quero fazer uma ressalva, né, que hoje na AgriIntelli nós trabalhamos, né, nós temos uma ferramenta justamente com esse foco, né, para utilizar para auxiliar o produtor rural, para auxiliar o consultor a fazer esse levantamento, principalmente em áreas muito grandes, né? Então, hoje a tecnologia já tem se tornado aí mais amiga, né, para auxiliar nesse processo. E hoje, dentro da AgriIntelli, nós temos especificamente uma ferramenta para auxiliar o produtor e o consultor nesse sentido. Então, assim, dentro disso tudo que a gente está comentando, né, do monitoramento, por exemplo, o monitoramento eficiente, é muito importante que, se possível, lógico, né, a observação seja diária, seja detalhada, né, a observação do quê? A observação ali das plantações, da lavoura, seja detalhada. Então, essa observação é o primeiro passo para o processo de implementação do MIP, tá? Sem monitorar, sem identificar o tipo de praga, o seu crescimento, a sua população no campo, não tem como aplicar o MIP. Então, a gente tem que saber que a gente precisa monitorar, que a gente precisa entender, a gente precisa identificar as pragas naquele sistema. É importante a gente se atentar, tá? Que é necessário começar o monitoramento mesmo antes do plantio. Então, antes até de se realizar ali a semeadura, por exemplo, do grão, da semente, do plantio, né? É preciso fazer o monitoramento, tá? O que significa isso? Fazer amostragens frequentes, para a gente sempre estar avaliando os níveis populacionais das pragas, saber se essas pragas estão causando prejuízo, se elas não estão. Lembra a que a gente tratou no encontro passado? Qual o nível que está? Nível de equilíbrio, nível de dano econômico? Qual o nível que elas estão, né? Como que está o sistema em si? Quais as presenças de praga eu estou tendo, né? E quando elas estão causando prejuízo, passam então a ser consideradas pragas, tá? E nesse momento que ela é considerada praga, então por exemplo, agricultor, posso ali tomar a decisão, eu tenho a necessidade, por exemplo, de fazer o controle. E para isso existem várias táticas de manejo, que eu mostrei para vocês ali naquele pilares, né, da casinha, né, da casa que compõe o MIP, e que é o que a gente vai tratar no próximo encontro, tá? Nós vamos comentar quais são esses tipos de controle, como que eles são executados e como que a gente pode pôr em prática eles de forma mais integrada, tá? E quais são, né, esses tipos de controle, por exemplo, quais são as táticas, tá? A gente precisa avaliar. Então, assim, o manejo integrado, ele vai estar, vamos colocar assim, né, englobado, né, vai estar, essas táticas todas compõem o manejo integrado. E quais táticas são essas, né? Como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com controle biológico, a gente vai trabalhar com controle químico,
A gente vai ter cobertura no solo, rotação de culturas, espaçamento, tratamento de sementes, sanidade de semente, variedade resistente, enfim. Como que a gente vai integrar todos esses métodos? Como que a gente vai avaliar qual é o método mais adequado para se incorporar num programa de manejo? Ou será que a gente vai usar mais de um método? Então, é o que a gente vai tratar especificamente no próximo encontro, tá? Que vai ser, por exemplo, a gente vai comentar aqui, ó, deixa eu até erguer aqui na próxima aula, tá? A gente vai tratar da estratégia de combate do MIP. Então, como que a gente vai fazer, como que a gente vai para a guerra, vamos colocar assim, né? Como que a gente vai ter quais nossas estratégias de combate, tá? Eu quero pedir para vocês, por favor, que deixem seus comentários, a sua opinião é muito importante para nós. Também te convido a conhecer o site da Agrointel, né? Te convido a conhecer a nossa plataforma, conhecer, por exemplo, a nossa ferramenta que vem para auxiliar no processo de monitoramento de pragas. Então, eu te convido a conhecer o site, tá? agrointel.com.br, e deixa a sua opinião, deixa a sua dúvida, se você tiver mais dúvidas, e até o próximo encontro.